Seiberg da Bíblia. Camada 1. Adão e Eva. Segundo o mito de criação das religiões abraâmicas, Adão e Eva foram o primeiro homem e a primeira mulher criados por Deus, sendo o centro da crença na humanidade como essencialmente uma única família, com todos descendendo de um par original de ancestrais. A crucificação de Jesus. A crucificação de Jesus foi um evento que ocorreu provavelmente. Jesus, o Filho de Deus, e também o Messias, foi preso, julgado pelo Sinédrio e condenado por Pôncio Pilatos a ser flagelado, e finalmente executado na cruz. Os 4 Cavaleiros do Apocalipse. Os 4 Cavaleiros são personagens descritos na terceira visão profética do apóstolo João no livro bíblico de Revelação ou Apocalipse. Os 4 Cavaleiros do Apocalipse são respectivamente conquista, guerra, fome e morte, que para os cristãos irão acontecer antes do fim de todas as coisas. O Salmo 23. O Salmo 23 é atribuído ao rei David, conforme a tradição judaica. David teria escrito este salmo quando estava cercado num oásis, à noite, por tropas de um rei inimigo. Daí o salmo inserir tamanha confiança na providência divina contra os inimigos. O salmo é orado para pedir a Deus forças contra os perigos e perseguições, sendo uma das orações mais poderosas. O nascimento de Jesus. O nascimento de Jesus, chamado também de Natividade, é uma referência aos relatos do nascimento de Jesus, presentes principalmente nos evangelhos de Lucas e Mateus, mas também em alguns textos apócrifos. Lucas e Mateus. Os evangelhos canônicos de Lucas e Mateus contam que Jesus nasceu em Belém, na província romana da Judéia, de uma mãe ainda virgem. No relato do evangelho de Lucas, José e Maria viajaram de Nazaré para Belém para comparecer a um censo, e Jesus nasceu durante a viagem numa simples manjedoura. Êxodo. O Êxodo é considerado o movimento de fundação de Israel na Terra Prometida conforme a Bíblia judaica, e conforme historiadores é considerado como o mito fundador dos israelitas. Camada 2. Os manuscritos do Mar Morto. Os manuscritos do Mar Morto são uma coleção de centenas de textos e fragmentos de texto encontrados em cavernas de Qumran, no Mar Morto, no fim da década de 1940. Jesus falava aramaico? Como o aramaico era a língua comum da época, muitos historiadores afirmam que Jesus, como homem comum na Judéia, teria falado aramaico. O famoso arqueólogo Igael Yadin, que fez muitos trabalhos relativos aos manuscritos do Mar Morto, observou que o aramaico foi usado em muitos documentos antigos durante o primeiro século. João versus Mateus e Marcos. O Evangelho de João difere dos evangelhos sinópticos, que são os livros de Lucas, Mateus e Marcos, de diversas maneiras. Abrange um período de tempo diferente dos demais. Localiza grande parte do ministério de Jesus na Judéia. E retrata Jesus discursando longamente sobre assuntos teológicos. A principal diferença, porém, está no propósito geral de João. Epístolas de Paulo. As Epístolas Paulinas, Epístolas de Paulo ou Cartas de Paulo são os 14 livros do Novo Testamento da Bíblia que têm o nome Paulo como a primeira palavra. Portanto, as mesmas reivindicam a autoria do apóstolo Paulo. Entre essas cartas estão alguns dos mais antigos documentos cristãos existentes. Moisés, que escreveu o Torá. A tradição judaica diz que Deus ditou os 10 mandamentos e também a Torá a Moisés no topo do Monte Sinai. Mas, na verdade, a Bíblia não diz tal coisa. Camada 3. Templo de Salomão. De acordo com a Bíblia hebraica, o Templo de Salomão, também conhecido como o Primeiro Templo, foi o templo sagrado na antiga Jerusalém, antes da sua destruição por Nabucodonosor II, após o cerco de Jerusalém de 587 a.C., e sua posterior substituição pelo Segundo Templo no século VI a.C. O êxodo foi real? Mas há 1 ou 2 documentos egípcios que registram a fuga de um punhado de pessoas que foram trazidas para o Egito por uma razão ou outra e que não queriam ficar lá. Ora, não há nenhuma evidência direta de que tais pessoas estivessem ligadas à narrativa do Êxodo na Bíblia. Estela de Merneptah. A Estela de Merneptah, também referida como Meremptah ou Meremptah e Estela de Israel, é um dos únicos documentos egípcios que fazem referência ao nome de Israel, referindo-se ao povo israelita.
Diferenças entre a mensagem de Pedro e Paulo. Pedro e Paulo nunca ensinaram o mesmo evangelho. Quando Pedro ensinou o evangelho do reino no Pentecostes, enquanto Paulo pregou o evangelho da graça de Deus, Pedro ensina. Israel ainda está de pé, Paulo ensina. Israel caiu. Pedro ensina. A profecia está sendo cumprida. Paulo ensina. As profecias foram adiadas. Pedro ensina. A salvação dos judeus será liderada pelos 12 apóstolos. Paulo ensina. Salvação enviada aos gentios através de Paulo, o apóstolo dos gentios. Pedro ensina. Salvação e a lei. Justificação pela fé em Jesus como o Messias acompanhada de obras necessárias. Paulo ensina. Salvação à parte da lei. Justificação somente pela fé na obra de Jesus Cristo na cruz. Nefilim são gigantes que aparecem no Antigo Testamento. Eles são a descendência dos filhos de Deus, ou seja, anjos caídos, e as filhas dos homens, ou seja, mulheres humanas. Isso difere da definição de Nefilim como a descendência de anjos e demônios. O historiador e senador romano Tácito referiu-se a Jesus, à sua execução por Pôncio Pilatos e à existência dos primeiros cristãos em Roma em sua obra final, escritos por volta de 116 d.C. A passagem é uma das primeiras referências não cristãs às origens do cristianismo, a execução de Cristo descrita nos evangelhos canônicos e a presença e perseguição de cristãos na Roma do século I. Existem 2 pontos de vocabulário na passagem. Primeiro, Tácito pode ter usado a palavra cristianos na Christianus Cari para os cristãos, mas depois fala de Cristo como a origem desse nome. Em segundo lugar, ele chama Pilatos de procurador, embora outras fontes indiquem que ele tinha o título de prefeito. Os estudiosos propuseram várias hipóteses para explicar essas peculiaridades. O consenso acadêmico é que a referência de Tácito à execução de Jesus por Pôncio Pilatos é autêntica e tem valor histórico como fonte romana independente. No entanto, Tácito não revela a fonte de sua informação. Existem várias hipóteses sobre quais fontes ele pode ter usado. Camada 4. A pedra moabita ou estela de Mesa é uma pedra de basalto com uma inscrição sobre Mesa, rei de Moabe. Este registra a conquista de Moabe por Omri, rei de Israel setentrional. Após a morte de Acabe, filho de Omri, Mesa revolta-se depois de prestar vassalagem por 40 anos. A visão de Ezequiel. O profeta Ezequiel foi um dos cativos da conquista babilônica em 606 AC. Quando o livro começa, é o 30º ano, provavelmente o 30º ano de sua própria vida. E o profeta está na Babilônia, às margens do rio Quebar. Os céus foram abertos, e declara o profeta: tive visões de Deus. À medida que as cenas dramáticas começaram a se desenrolar, Ezequiel viu a semelhança de 4 criaturas viventes. Eles tinham aparência semelhante à dos homens, exceto pelo fato de terem 4 rostos: um de homem, outro de leão, um de boi e outro de águia. Camada 4. A pedra moabita ou estela de Mesa é uma pedra de basalto com uma inscrição sobre Mesa, rei de Moabe. Este registra a conquista de Moabe por Omri, rei de Israel setentrional. Após a morte de Acabe, filho de Omri, Mesa revolta-se depois de prestar vassalagem por 40 anos. A visão de Ezequiel. O profeta Ezequiel foi um dos cativos da conquista babilônica em 606 AC. Quando o livro começa, é o 30º ano, provavelmente o 30º ano de sua própria vida. E o profeta está na Babilônia, às margens do rio Quebar. Os céus foram abertos, e declara o profeta: tive visões de Deus. À medida que as cenas dramáticas começaram a se desenrolar, Ezequiel viu a semelhança de 4 criaturas viventes. Eles tinham aparência semelhante à dos homens, exceto pelo fato de terem 4 rostos: um de homem, outro de leão, um de boi e outro de águia. Eles tinham mãos como as dos homens, mas pés como os bezerros, e cada criatura tinha 4 asas, 2 das quais cobriam o corpo, e 2 das quais se estendiam para cima sustentando a semelhança de um firmamento. Sua aparência também era como brasas acesas, e seus movimentos pareciam relâmpagos. Abaixo dessas 4 criaturas viventes havia 4 rodas. Cada roda foi concebida como
uma roda dentro da roda e podia mover-se em 4 direções sem girar. Além disso, os aros das rodas estavam cheios de olhos. Acima de tudo isso havia um trono sobre o qual estava sentado alguém que tinha a aparência de um homem e que estava rodeado por um brilho ardente e glorioso. A estela de Tel Dan. A estela de Tel Dan é uma estela negra de basalto descoberta em um sítio arqueológico durante escavações ao norte de Israel em Tel Dan. A estela de Tel Dan encontra-se atualmente aos poderes do Museu de Israel em Jerusalém. Camada 5. O Evangelho de Tomé, ou melhor, Evangelho de Tomás é uma lista de 114 ditos atribuídos a Jesus. O Evangelho de Tomé não foi incluído na Bíblia porque contém material controverso com o qual os primeiros líderes cristãos ortodoxos não concordavam, especificamente o tema gnóstico do conhecimento no lugar do tradicional sacramento do batismo. A hipótese quenita propõe que as origens de Yahweh é o tetragrama que na Bíblia hebraica indica o nome próprio de Deus. Não se encontram em Canaã, mas sim originaram-se na área imediatamente ao sul do Levante, no noroeste da Península Arábica, na costa leste do Golfo de Acaba, no Rio Vermelho. Mar, na área que o Tanakh chama de Midian. Ketef Hinnom Scrolls. Traduzido do inglês, os pergaminhos. Ketef Hinnom, também descritos como amuletos. Ketef Hinnom são os textos sobreviventes mais antigos atualmente conhecidos da Bíblia hebraica, datados de 600 a.C. Zaratustra influenciou o judaísmo. Camada 6. E inspirado às doutrinas caldeus de astrologia e magia. É provável que o zoroastrismo tenha influenciado o desenvolvimento do judaísmo e o nascimento do cristianismo. As diferentes linhagens de Adão. A linhagem de Adão em Gênesis contém 2 ramos. O capítulo 4, que apresenta os descendentes de Caim, e o capítulo 5, o de Sete, que foi o terceiro filho de Adão e Eva, que continua em capítulos posteriores. O capítulo 10 apresenta as gerações de Noé, que registra o povoamento da terra pelos descendentes de Noé. O pedestal de Berlim. Berlim Pedestal. Traduzido do inglês. O relevo do pedestal de Berlim faz parte da base de um pedestal de granito de uma estátua do Antigo Egito não comprovada, contendo uma inscrição que descreve as vitórias do Egito na guerra. Última camada. Shamir. O Shamir foi criado por Deus e utilizado pela primeira vez por Moisés. Moisés sabia que Deus havia criado nos 6 dias da criação um ser vivo, muito pequeno, do tamanho de um grão de cevada, que podia cortar qualquer material, inclusive a mais dura rocha, somente passando por cima do material. Tarsis. Tarsis é uma cidade ou local, mencionado no Antigo Testamento, mas cuja localização não foi determinada, indo desde um porto no Oceano Índico até Cartago, ou um porto fenício na Espanha, de onde viriam as principais matérias que os hebreus usavam para fabricarem armas. Matusalém. Ele é conhecido por ser o homem que teve mais longevidade de toda a Bíblia, pois teria vivido por 969 anos. De acordo com o livro de Gênesis, Matusalém foi filho de Enoque, pai de Lameque e o avô de Noé. Em outras partes da Bíblia, Matusalém é mencionado em genealogias. Melquisedeque. Melquisedeque ou Melquisedeque é um personagem bíblico do livro de Gênesis e antigo rei de Salém, que interagiu com Abraão no retorno vitorioso da Batalha de Sidim. A história atribui-lhe características sobre-humanas e divinas, demonstrado ser pessoa de enorme valor, que instruiu os povos e lhes deu a civilização. Cristo é sacerdote segundo a ordem de Melquisedeque porque, assim como ele, Jesus não possui princípio nem fim de dias, e não pertence à linhagem nem ao sistema sacerdotal dado ao povo por Deus no Sinai. Código de Hammurabi no livro de Gênesis. No passado, alguns eruditos bíblicos pensavam que Hammurabi fosse o rei Anrafel, rei de Sinar. Mas tal associação foi rejeitada. Embora não seja citado na Bíblia, teria sido aproximadamente contemporâneo da era patriarcal retratada em Gênesis. Livros do Novo Testamento fazem referência a Enoque. Referências bíblicas. Enoque é mencionado. Lucas 3, 37. E no livro de Judas, lá ele afirma que Enoque era um pregador da justiça e um profeta. Se você chegou até aqui, muito obrigado. Se gostou do vídeo, deixa o gostei e se inscreva no Mais É Isso. Até a próxima.